Ah, pois é, gente, a gente sempre foi conectada, né? A gerente de inovação espalhou uma fake news sobre eu e a diretora de projetos. E aí. Pois é, a gente estudava no mesmo colégio, mas eu, a Mari éramos amigas e a gente não falava com a Laís, a Luana e a Marilete. A gente não se falava. Pouco média, mas a maioria que a gente estudou no mesmo colégio. Enfim, gente, finalizamos nosso check-in. Hoje a gente não pediu a participação de vocês devem estar agradecendo. Eu não vi a mensagem aqui. 1 segundo, passando mal com essas histórias. Show. E aí, a gente queria que vocês conhecessem um pouquinho da gente. Vai ter outras oportunidades para vocês falarem, mas hoje a gente deu essa folguinha para vocês, certo? Então, agora, a gente vai oficialmente se apresentar para vocês. Oi, gente, tudo bom? Me chamo Victoria. Eu sou a atual diretora de Gente e Gestão. Eu tenho 1 ano e meio de Movimento Empresa Júnior. E é isso que eu sei. Eu tenho 1 ano e meio de Empresa Júnior, eu sou a atual diretora de Gente e Gestão, eu fui consultora de Gente e Gestão, eu fui gerente num primeiro mandato, eu fui gerente num segundo mandato e eu fui diretora. Agora, nós temos... Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Laís, eu sou coordenadora de análise de dados. Tenho 6 meses dentro da Unijus. E tem quantos meses no Rafael? Tem 2 meses. 2 meses. Que passou o processo eleitoral, que eu me tornei coordenadora de análise de dados. E é isso. Que arrasou. Agora, nós temos... Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Maria Eduarda, mas vocês podem me chamar de Duda. Eu sou gerente de Gente e Gestão. Fui eleita junto com a Laís, então eu tenho 2 meses de gerência e cerca de 6 meses de Movimento Empresa Júnior. E é isso, eu amo Gente e Gestão, eu amo ser gerente de Gente e Gestão e eu estou ansiosa para vocês conhecerem a nossa melhor diretoria. Sim. Uou! Oi! Oi, gente, meu nome é Clara. Já me apresentei aqui para vocês na reunião de marketing, mas agora oficialmente na minha diretoria de origem, que é a minha querida Gente Gestão. Eu estou na EJ há 24 meses, 2 anos e alguns dias, não sei quantos dias, mas... 7 dias. 7 dias. 24 meses e 7 dias. E faz muito tempo. E é isso. Show! Agora nós temos... Oi, gente, eu sou a Maria Letícia, eu sou consultora de Gente e Gestão. Estou no MED também há 6 meses, entrei junto com as meninas, né? Então E é isso. Fico muito feliz, gente, de estar aqui. Eu amo essa diretoria. Ai, coisa linda. Oi, gente, eu sou a Mariana, eu tenho 6 meses de Unijus também. E eu sou consultora de GG, eu amo minha diretoria. Todo mundo é muito apaixonado por GG. E é isso, muito ansiosa para que vocês conheçam um pouquinho do nosso mundo de GG. Show! Agora, eu vim apresentar para vocês quem a gente realmente é. A gente teve algumas suposições. Então, na diretoria de Gente e Gestão, a gente está responsável por garantir que cada membro tenha uma jornada estruturada e intencional de protagonismo. Então, a gente aqui, eu já falei isso algumas vezes para vocês, e eu repito, projetos têm seus clientes, DAF tem seus clientes. Tá travando, gente? Tá ok, Vicky. Não tá travando. Projetos têm seus clientes, DAF tem as cobranças dos clientes, comercial procura clientes, mas os nossos clientes são as pessoas que estão dentro da empresa. Então, a gente é responsável por cuidar das pessoas que estão dentro da empresa para potencializar resultados, certo? Então, sim, para quem chutou que a gente é um pouco RH, sim. Mas recursos humanos está mais ligado a processo de recrutamento e desligamentos e afins. A gente é mais ligado em desenvolver pessoas mesmo. E aí, em Gente e Gestão, nós temos 4 pilares que nos regem. Regem nossos processos, regem nossa cultura de Gente e Gestão, certo? Então, em GG, nós temos selecionar, integrar, desenvolver e acompanhar. A gente seleciona pessoas, vocês estão sendo selecionados no processo seletivo.
A gente integra pessoas, então a gente traz todo esse acolhimento e esse desenvolvimento com o desenvolver. Então a gente faz com que vocês tenham um crescimento técnico e profissional, além de pessoal também, que entra na Unijuiz, entra de uma forma e se transforma durante o processo. A gente também tem o nosso pilar de acompanhar, que a gente faz esse feedback e essa evolução contínua de vocês. Então, isso difere um pouquinho a gente de RH também. A gente acompanha vocês como pessoas, como profissionais, durante toda a trajetória, não só visando a empresa, mas também visando os nossos membros como pessoas individuais, certo? E a gente também é responsável por guardiar a cultura da Unijuiz. E aí eu queria saber quem pode falar aqui para mim elementos culturais. Portanto, eu vou puxar Marina Bezerra. Você pode ligar o áudio pra gente? Olá! Olá, Marina. Eu queria que você me dissesse um dos nossos elementos culturais. O Groot O Groot. Arrasou, É o Marina. melhor. Maria Queiroz. Eu queria saber se você podia me falar um dos nossos elementos culturais. O foguete e a galáxia. O foguete, a galáxia. Arrasou, falou, foi 2. Luiz e Maurício, eu queria que você me falasse um elemento cultural nosso. Gente, os que eu sabia falaram, mas eu vou chutar a cor azul, que vocês usam muito. Arrasou, a cor azul é um dos nossos elementos culturais. E com isso, eu venho apresentar para vocês um pouco dos nossos elementos culturais, falando primeiramente sobre o nosso técnico em cultura. Então, aqui para vocês, a gente é responsável por propagar e disseminar, na verdade, propagar e disseminar a cultura da Unijuiz como um todo. Então, a gente sempre está reforçando a nossa visão, nossa missão e nossos valores, certo? Como missão, a gente tem a missão de promover segurança jurídica, criando, assim, líderes que impactam a sociedade através de uma solução inovadora e humana, certo? E aí, eu queria saber de vocês agora, deixa eu puxar mais alguém, eu adoro puxar pessoas. Giovana Dantas, tu pode ligar o áudio? Oi, posso sim. Oi, Giovana. Giovana, tu sabe dizer qual dessas duas características nossas ligada à cultura é transitória? Ou seja, se altera, é mutável? Pode chutar. Visão. Nossa visão. Todo ano, nossa visão é renovada. Nós temos uma missão. A Unijuiz tem uma missão que é imutável, ou seja, ela não se altera. Que é essa, que é promover segurança jurídica, criando, assim, líderes que impactam a sociedade através de soluções inovadoras e humanas. Porém, todo ano nós temos uma nova visão. Então, todo ano a gente tem novas metas, um novo planejamento estratégico que é baseado nessa visão, que é garantir que todos os membros vivam uma vivência empresarial completa, baseada em dados, inovação e uma gestão de qualidade. Então, essa foi a visão de 2026 para a Unijuiz e a gente espera estabelecer todas essas características que estão citadas aí dentro, são todos pontos estratégicos. Perfeito? Então, gente de gestão também é responsável por propagar e disseminar isso. Além do mais, nós somos as leais guardiãs dos nossos valores. A gente não para de falar deles. Nós temos 6 valores: ética, transparência, garra, profissionalismo, ser visionário e ser Groot. Então, a gente é responsável por fazer com que esses valores estejam aplicados no dia a dia. Pode falar, Duda. Pronto, Vicky, eu ia falar exatamente o que tu acabou de falar. Que os nossos valores estão em absolutamente tudo que a gente faz todos os dias. Então, tudo que a gente faz, a gente atrela os nossos valores. Por exemplo, o setor de inovação, a gente atrela muito todos os dias ao ser visionário e assim ao longo dos outros setores e das outras diretorias da nossa empresa. Está muito presente no nosso dia a dia. Até porque é um dos pilares. Se você está participando desse processo seletivo agora e se você quer muito entrar, você tem que se enquadrar nisso. Você tem que ser um pouco ético, um pouco transparente, ter garra, tem que ter profissionalismo, ser visionário e ser Groot. E eu sei que vocês que estão aqui, quantas pessoas nós temos aqui agora? 36? Nós temos 36 pessoas. 36 pessoas. A gente sabe que vocês já têm muita garra e vocês são muito visionários e profissionais de estar aqui 8 horas da noite numa reunião para capacitar e vocês se tornarem cada vez seres humanos melhores e mais profissionais dentro da vida acadêmica. Tá travando, gente? Não, Vicky, tá ok. Tá travando aqui, mas aqui não. E aí, o que é que acontece? Gente de gestão
fazer cultura intencional. Duda, tu pode falar pra gente o que é cultura intencional na sua perspectiva? Vicky, para mim, cultura intencional é aquela que a gente implementa de forma muito assertiva. Então, a gente planeja implementá-la para produzir um certo efeito. Ou seja, se eu trago meus valores é porque e aplico eles no dia a dia é porque eu quero que meus membros sejam alinhados com aqueles valores de forma pensada. Então, não é só uma coisa aleatória que a gente acaba por ter. Então, nossos membros não são alinhados com os nossos valores à toa. É algo que a gente busca e que a gente arquiteta para acontecer. Para mim, isso é cultura. Exatamente. Cultura intencional é onde a gente é responsável por criar culturas novas. E criar culturas novas baseado em quê? No nosso planejamento estratégico, na nossa visão do ano, aprimorar nossa missão, aprofundar nossos valores. Então, a gente faz com que a cultura e o nosso legado se perpetue. E ele pode se perpetuar com novas criações. Até porque a Letícia não está mais aqui, mas a Luana está. Inovação está sempre presente nas nossas ações. Então, a gente inova também dentro da cultura, certo? E aí, a gente tem ritos. A gente tem ritos que são novos, como eu vou citar alguns para vocês, e ritos que são mais antigos. Vocês estão vendo essa primeira imagem, onde tem um círculozinho e vocês estão vendo a nossa bandeira no chão? Hoje vocês vão ser introduzidos os nossos principais ritos para a gente ser uma empresa com tanta cultura que a gente fique cada vez mais interligados, conectados e que a gente consiga passar legado de geração em geração para fazer com que essa empresa continue. Até porque a gente aqui é cíclico. A gente transforma a trajetória do que a gente tem para transformar, tanto internamente quanto externamente, e a gente termina e finaliza o nosso ciclo. Quanta foto linda nesse slide. Sim, Clara Rod. E aí, nessa primeira foto aqui, vocês estão vendo que tem um círculo e a bandeira no chão, certo? Isso representa um check-out dos nossos eventos. Vocês não já perceberam que é cultural nosso ter um check-in em toda reunião. Em toda reunião, em tudo tem check-in. Então, a gente sempre faz essa dinâmica como quebra-gelo. E não só para vocês que estão tentando entender e se aprofundar no que é um Unijus, o que é o processo seletivo, mas também a gente faz com nossos membros que já estão dentro da empresa, que já são membros permanentes. E aí, o que é que acontece? No checkout, a gente faz pós todo evento, tanto interno quanto externo. E a gente sempre faz um apurado do que a gente aprendeu, que a gente levou de aprendizado, que a gente vai aplicar nos nossos eventos. Então, é um momento de conexão, certo? Então, a gente consegue traçar também rotas a partir desse checkout. Então, é imprescindível. Não existe um evento que não tenha um checkout. A segunda imagem que tem aí é um dos nossos ritos também. É um rito que houve na última imersão, então é um rito novo, é uma cultura intencional nova. A gente, vocês já perceberam que o Groot é o nosso mascote, certo? Alguém sabe... deixa eu pedir aqui para alguém levantar a mão. Júlia Silveira, pode ligar o áudio? Oi, boa noite. Boa noite. Júlia, tu sabe o Groot? Sabe qual é o filme do Groot? Sei, Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, perfeito. Muito obrigada, Júlia. Basicamente, ele é um filme que há 7 anos atrás, quando o fundador da Unijus fundou essa empresa Junior, ele simbolizou o Groot como nosso mascote, porque o Groot ele tem vários significados, e um deles é sempre se ressignificar e sempre se transformar em algo melhor. Então, ele transformou isso no nosso mascote, e a gente resolveu utilizar esse tema com base na nossa cultura. Então, Guardiões da Galáxia é obviamente uma galáxia, é obviamente composto de estrelas. Então, se liga também ao azul da nossa cultura, enfim, que vamos dizer que é o céu da galáxia. Então, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Então, na última imersão, a gente percebeu que existem várias estrelas, e existem várias estrelas que têm sentidos diferentes, elas têm missões diferentes. Se você pesquisar um pouco de astrologia, você vai entender o porquê. E aí, a gente resolveu fazer um momento vulnerabilidade. Clara Rod, o que seria um momento vulnerabilidade? Eu não sei se a Clara Rod está podendo falar agora. Não está? Ah, tá. Tô sim, Vicky.
Gente, um momento de vulnerabilidade é um momento de conexão. Eu gosto de chamar assim. É um momento em que todos os membros eles se conectam em um pequeno período de tempo, eu acho que 15 minutinhos no máximo, e a gente se conecta um com o outro, alinhando propósitos, missões, o que a gente quer, né, compartilhando momentos, e tudo isso é muito importante. É realmente um momento de se emocionar. Exatamente. Eu acho que vocês já perceberam o quanto que a gente aqui como empresa é unido. E a gente é unido porque, como eu falei, a gente de gestão está preocupada além de recursos humanos, além de proporcionar isso aqui como empresa com engrenagens que rodam. A gente sabe que para rodar uma engrenagem muito bem, a gente precisa que essas pessoas se conectem, que elas vivam em harmonia e também que elas compartilhem suas vulnerabilidades. E eu não vou mais falar muito sobre isso não, porque eu espero que vocês vivam isso. É um momento fora de série, assim. E é muito importante para criar conexões e a gente fazer e virar essa família que a gente tanto fala. E por fim, nós temos a terceira imagem que vocês estão vendo que a gente está em um evento externo, porque obviamente tem muitas outras pessoas nessa imagem, certo? Oi, amor! Desculpa, a imersão eu fico piada. A gente não fala, tem por nada, a galera passar. A gente nem falou ainda de imersão, mas vamos falar. O que é que acontece? Em um evento externo, além da Unijus como empresa júnior ter cultura, o movimento Empresa Júnior, a nossa federação, a nossa instância máxima, que é a Brasil Júnior, todos têm cultura. Porque para firmar uma empresa é necessário ter cultura, é necessário ter valores, é necessário ter uma missão. Tudo isso. Então, esse momento que vocês estão vendo é um dos momentos culturais do movimento Empresa Júnior, onde a gente canta hinos. É a primeira vez que vocês escutam isso. Eu quero que levante a mão quem nunca escutou sobre hinos. Quer que eu cante? Não. Não precisa. Nunca escutaram sobre hinos? Nunca? Perfeito. Os hinos nas empresas juniores também é um momento simbólico para a gente falar a nossa cultura. E também para simbolizar que batemos metas, que batemos premiações, que batemos, às vezes, nem vezes metas tangíveis, mas metas intangíveis também, que são importantes para a gente internamente, mas que não a gente tenha batido uma meta externa para o movimento Empresa Júnior. Então, é um momento que a gente faz para comemorar isso. Então, a gente sempre sobe num palco, a gente sempre comemora isso, a gente sempre canta o nosso hino. A gente se pinta para simbolizar esse momento também. Então, tudo isso faz parte da cultura da gente e faz ser quem a gente é, certo? Então, eu sei que muita gente pode estranhar isso, porque sim, é se estranhar. E, sendo muito sincero para vocês, vocês só entendem quando vocês vivem. E vocês só entendem a magia do momento, que o esforço de vocês, o trabalho de vocês está sendo comemorado nesse momento. Então, a gente sempre dá um jeito de comemorar juntos. Não importa como, nem quando, nem onde, mas a gente sempre dá um jeito. Então, nossa bandeira, nosso brute, toda a nossa identidade visual baseada em galáxia, de se pintar dos pés à cabeça, tudo isso é nossa cultura. Por incrível que pareça, até a música Porsche Azul é cultura nossa. A melhor coisa do mundo é cantar hino. Todo mundo junto e misturado. É maravilhoso, gente. Você comemora não só suas vivências, mas as vivências externas. A Marina tá direto concordando aí, para quem não sabe. A Marina também é presidente de uma liga acadêmica. E é uma liga acadêmica que tem parceria com a Unijus e a gente fica muito lisonjeado dela estar passando pelo nosso processo seletivo. E como ela é presidente dessa liga, a gente também já fez uma parceria. Então, a Marina, como representante e como presidente da Liga de Direito Empresarial da Unifor, participou de um evento nosso. Então, eu acho que ela já conhece um pouquinho do que é o movimento Empresa Júnior. É lindo de ver, verdade. Então, baseado nisso, a cultura sustenta tudo que construímos. A cultura faz com que a gente lembre da primeira pessoa que fundou a empresa até hoje. A cultura faz com que o que eu crio hoje dentro da empresa se perpetue nas próximas gerações. E a cultura faz com que a gente se mantenha conectado. Então, é muito importante isso para a gente ser uma empresa e ser o que é. E gente de gestão é inteiramente responsável por isso. Ferramentas. Dudinha, a palavra é sua. Pronto, gente. Que explicação linda da Vitória sobre cultura. Não existe ninguém para falar de cultura da Unijus melhor do que ela. Mas, gente, gestão não é só cultura. Gente, gestão não é só soft. Gente, gestão não é só
amores e carinhos e culturas lindas. A gente também trabalha muito com hard skill, então a gente também trabalha com outros pontos que vão além da cultura. E para isso a gente usa algumas ferramentas muito essenciais no nosso dia a dia. E a principal delas, eu diria, é o Pipefy, que é onde a gente se organiza, saneia nossas demandas, onde a gente diz o que cada uma deve fazer, onde a gente tem planejamentos de loucuras nossas, e a gente cuida dos membros, e a gente acompanha os aniversários, tudo pelo Pipefy. Então ele é a nossa ferramenta principal. Google Drive a gente usa muito também para armazenar documentos, armazenar capacitações, nos organizar, guardar planilhas, tudo isso fica dentro do nosso Google Drive, que inclusive é lindo, super bem organizado por Vitória Freitas. Forms, Google Forms, né? Também muito, acho que vocês tiveram muito contato, inclusive, com o Google Forms nesse processo seletivo, porque a gente manda formulários de presença para vocês através dele. Então, basicamente, tudo que a gente roda é através do Google Forms. Então, formulário, PCO, NPS, que vai ser explicado mais para frente, tudo através do Google Forms, ele é ótimo. Gmail, óbvio. Quando a gente manda e-mail para vocês é pelo Gmail, a gente recebe informações da Brasil Júnior pelo Gmail, a gente entra aqui na ligação, vocês podem até ver que nossos nomezinhos, o meu tá Maria Eduarda Barreto, gerente de gente e gestão, é nosso Gmail da Unijuiz, então para tudo a gente usa ele. ClickSign, né, a gente usa muito para assinar documentos, então quando vai assinar um termo de desligamento ou um termo de voluntariado, sempre é pelo ClickSign, ele é super prático de usar. E também se liga muito no Gmail, porque basta você entrar lá e assinar. Então, ele é muito, muito prático pra gente. Google Sheets. Todo dia a gente usa o Google Sheets. Para quem pensa que GG não mexe com planilha, GG mexe com planilha. E vou babar o ovo da minha diretora de novo, porque eu amo ela, mas a melhor pessoa para fazer planilha é ou não é, Clara Rod? A melhor fazedora de planilhas do mundo, faz planilha como ninguém. E a gente tem umas planilhas muito inteligentes, muito bonitas. Para membro de destaque, para acompanhamento individual, tudo isso a gente usa planilhas extremamente organizadas. Google Docs, também, para tudo. Gente, tudo isso a gente usa todos os dias, para tudo. Então, Google Docs para fazer planejamentos, atas de reuniões, tudo isso, Google Docs está envolvido, tudo que a gente precisa anotar. Calendário. Óbvio, a gente cria nossas reuniões nos calendários, a gente marca tudo nos calendários, porque no Google Calendário a gente consegue, mandar um convite para uma pessoa e para ela participar da nossa reunião ou marcar um evento. Enfim, a gente tem 1 milhão de Google Calendários para se organizar. Google Meet, óbvio, estamos aqui, nossas reuniões são sempre pelo Google Meet. E óbvio, né, Telegram, que vocês também já estão mais do que introduzidos a ele, a gente também usa todos os dias. Perfeito, Duda, representação maravilhosa das nossas ferramentas de trabalho. Tem outras também, mas a gente falou as principais para vocês, certo? Para conhecer mais é só entrar em GG, e aí é isso, né? Processos internos. Agora a gente vai falar para vocês nossos principais processos. Eu já adianto que são muitos. São bastante. São vários. E a gente ainda resumiu um pouco, para saber mais, entra dentro do GG. Então, aqui na Unijuiz, a gente sempre fala que a gente só propõe que vocês entrem aqui para vocês terem uma vivência empresarial completa. Então, sim, é necessário que a gente tenha muitos processos. E o primeiro deles, que é o que vocês estão vivenciando, é o processo seletivo. Rasga, Clara Rod. Gente, o melhor processo que a gente gestão tanto ama, né? A melhor parte do ano, na verdade, são 2 períodos que a gente tem essa maravilha, sorte de fazer esse processo que a gente tanto ama, né? Vocês só veem a parte bonita, então, quando vocês entrarem para a gente gestão, vocês vão ver que tem muito detalhe que a gente se dedica para fazer, para sair tudo perfeitamente bem. Então, desde o momento que sai o edital até o resultado final para vocês, que vai sair nesse domingo, são muitos processos que a gente toma conta, que a gente abarca e que a gente fica na loucura, mas a gente consegue cumprir. Então, como eu falei para vocês, a partir do momento que é lançado o edital, a gente já está se planejando há muito tempo, então está organizando, né, toda essa parte mais documental para lançar para vocês. Data, a gente vê se não está batendo com datas do nosso calendário interno, é todo
uma organização que vocês não têm nem noção. Uma curiosidade, um fator, na verdade, engraçado. Semestre passado, não sei se a Vitória vai lembrar, mas a gente estava tão louca com o processo seletivo que a gente teve que fazer uma mudança nas datas e a gente excluiu da existência do universo o mês de outubro, eu acho. Acho que foi o mês de outubro. Não sei se foi, mas a gente simplesmente esqueceu que existia e a gente começou a pensar, a gente não vai ter tempo, a gente não vai conseguir fazer o processo seletivo, mas acabou que a gente lembrou da existência e depois deu tudo certo. Mas só para vocês verem o nível de loucura que a gente fica, porque realmente são muitos processos. Então, o edital, as divulgações que a gente... Tá expondo? Um leve exposed aqui, mas... Fiquei até nervosa aqui. Eu tô colocando na minha conta também, porque todo mundo esqueceu na reunião. Quem foi lembrar a gente, acho que foi, sei lá, a Mariana. Acho que foi a Mariana que lembrou pra gente. Então, só para mostrar para eles o nível aqui que a gente fica de muitas coisas para resolver, mas é realmente porque a gente se dedica para sair tudo muito bem organizado para vocês, para que a nossa comunicação chegue de uma maneira muito assertiva. Então, divulgação, a gente se comunica muito nesse período com o time de marketing para resolver as coisas, slides, as artes que vocês recebem semanalmente, os news, que são aquelas mensagens tão, né, bonitas que vocês recebem. Então, tudo é a gente que toma conta, a organização dos momentos de avaliação, né, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, as reuniões, todas as datas, tudo é a gente gestão que cuida. Não sei se as meninas têm algo a mais a acrescentar, mas resumindo tudo, é isso. Não, ela foi falar, terminou. Perfeito, Clara Rod, arrasou. Agora a gente vai falar um pouco sobre jornada do membro. E aí, Duda, eu te passo a palavra, certo? Se você quiser algum apoio em relação a isso, eu tô aqui. Certo, Vicky, até fica à vontade aí para complementar no que você quiser. Mas jornada do membro, basicamente, é o que guia a gente gestão, né? É um dos nossos principais focos, porque tudo gira em torno da jornada do membro. Então, o que é, né, essa jornada? Basicamente, ela começa no processo seletivo, então é quando vocês estão agora. Lembra daquele pilar de selecionar, de gente gestão? Pois é, ele se liga aqui, então a gente começa selecionando no processo seletivo. E já é a primeira etapa. E aí, quando vocês entram, vocês são os novos efetivados, nossos baby Groots, né? E vocês entram na empresa, assim, muito novos, muito sem entender direito como a gente trabalha. Então, é função de gente gestão também tornar essa etapa da jornada o mais tranquilo possível, assim, o mais confortável para vocês, organizando da melhor maneira. E dentro dessa parte da etapa de nova efetivada, é onde vocês vivenciam o onboarding. Alguém assim, Raul, liga o áudio pra gente. Você sabe o que significa onboarding? E aí, pessoal, boa noite. Não sei o que é onboarding. Perfeito, Raul. Dudinha, esclarece aqui pra gente. Pronto, gente. Onboarding, basicamente, é um grande compilado de pontos que vocês precisam estudar e saber quando entram na empresa. Então, a gente tem o nosso onboarding geral, que é coisas gerais da empresa, que basicamente é igual para todos os novos efetivados. Então, vocês conhecem mais da gente, sobre o Movimento Empresa Júnior, sobre a FEGES, tudo isso no nosso onboarding geral. E o onboarding específico, que tem um para cada diretoria, né, para cada área. Então, vocês estudam, por exemplo, de gente gestão, a gente começa a estudar metodologias, formas de comunicação, mais dos nossos processos internos que a gente vai mostrar agora. Isso, exatamente isso. Literalmente integrar na equipe de uma forma mais assertiva e direcionada. Então, o onboarding mostra o caminho que a gente deve seguir. Porque a gente entra extremamente perdido e o onboarding basicamente nos direciona, perfeitamente colocado. Então, nessa etapa de novo efetivada, a gente tem o onboarding, que, gente, é uma coisa incrível, porque facilita muito a nossa vida o onboarding. E ainda nesse período de onboarding, de chegada, a gente tem nossa imersão, que vai ser, inclusive, aprofundada mais para frente, mas é a melhor vivência da Unijus, é a melhor vivência do Movimento Empresa Júnior, a imersão, é quando a gente se integra com o nosso time,
quando a gente conhece as pessoas, conhece mais o movimento Empresa Júnior. Eu não vou me estender muito em imersão, porque as meninas vão explicar mais para frente. Mas, enfim, é um momento incrível. E aí, após a imersão, você entra com uma nova cabeça na Unijuiz. Assim, você vive o movimento Empresa Júnior com cabeça muito mais aberta e muito mais, apto para o novo, sabe? E aí você é consultor, que é o nosso primeiro cargo. Todo mundo entra como consultor. E aí tem a vivência mais operacional, né? A gente tá ali dando os nossos primeiros passinhos, aprendendo como operar dentro da nossa diretoria. E essa é a primeira fase que a gente vive. E aí, depois disso, a gente tem a jornada de formação de lideranças. Que a gente pode falar muito bem, porque vivemos recentemente, né? Eu sei que os espertinhos aqui do processo seletivo já estão todos pensando em gerência. Vitória, tu acredita que eles perguntaram como era que virava o gerente na primeira reunião institucional? Eu fiquei passada. Não, eu não acredito, não. Juro. Nem eu, viu? E aí, então, a gente não joga vocês na gerência, não joga vocês na liderança, não existe isso. A gente passa pelo período de consultor e aí tem a jornada de formação de lideranças, que inclui capacitações, a gente aprende a ser uma liderança mais inclusiva. É literalmente uma formação para a gente se tornar liderança, que a gente chama muito JFL também, né? E aí, depois que a gente passa por essa jornada de formação de lideranças e pelo processo eleitoral, que é o nosso, que também vai ser explicado mais para frente, é o nosso processo para, enfim, eleger as nossas lideranças, a gente vai para gerência. Duda, é obrigatório, todo mundo tem que ser gerente? Não. É uma escolha pessoal. Se você quer passar pela essa jornada de formação de liderança, se você quer se tornar gerente, se você quer se tornar diretor, se você quer se tornar algum tipo de liderança, é sua escolha. A gente sempre prepara todos os nossos membros para se tornarem, mas vai muito do que eles querem, da escolha deles. É uma escolha individual e muito pessoal. E aí a gente vive a gerência, que é o cargo que estou vivendo agora. Sou suspeita para falar, mas eu amo o cargo de gerência, é muito legal. É o nosso cargo tático. Então, diga, Vicky. Eu ainda não atualizei esse slide, mas hoje em dia nós temos 2 modalidades de cargo tático. Hoje em dia não, desde 2024 nós temos 2 modalidades de cargo tático, que se chama a gerência e a coordenadoria. Os 2 têm papéis semelhantes. O que é que muda? O nome. São cargos equivalentes, né? Eles estão na mesma hierarquia e tem basicamente funções muito semelhantes, que é a função tática. Então, Vitória Freitas faz uma analogia muito boa, a grande pensadora Vitória Freitas faz uma analogia muito boa, que é sobre o operacional, o tático e o estratégico. O estratégico, eu vou entrar nele já já, mas o tático é basicamente que guia como a gente vai seguir a nossa vida. Vamos pensar que é uma viagem. O estratégico decide para onde a gente vai, o tático como a gente vai e o operacional dirige o carro. Entenderam a minha analogia? Eu quero joinhas. Vocês entenderam? Perfeito, obrigada. E a gerência é basicamente isso, esse cargo tático. E aí, depois da gerência, vem a diretoria, que é onde está Vitória Freitas, onde está Letícia Vitória, Amanda e Luana Capistrano. Elas são nossas diretoras, elas são nosso estratégico. Então, como eu disse, elas guiam para onde a gente vai. Então, todo o nosso planejamento estratégico, como a Unijuiz vai rodar no ano de 2026, quem decide é nossa Direx, linda, muito amada, que a gente é louca e apaixonada. E aí, depois do período de diretoria, tem o off-board, que é basicamente a saída do membro da Unijuiz. Duda, é obrigatório sair depois da diretoria? Não. Tem gente que fica bem mais tempo, tem gente que não chega à diretoria e vive outros caminhos, outras jornadas do membro. Então, essa é uma jornada do membro mais padrão, mas cada um constrói a sua própria jornada de forma muito singular. Então, é basicamente isso. E as meninas vão falar mais sobre o off-boarding depois. Vicky. A Duda falou muito bem de que isso aqui é uma jornada padrão. Hoje em dia, nós temos alguns tipos diferentes de jornada do membro. Inclusive, ela citou se você tem interesse ou não em ser liderança. Existe uma jornada para quem não é liderança. Existe uma jornada para quem é liderança informal. Existe uma jornada para quem é liderança e a gente faz para se formar liderança. Isso aqui é uma coisa bem generalizada. É uma jornada generalizada da Unijuiz. Mas a gente tem vários tipos de jornadas. Inclusive, a de quem entra no início do processo seletivo, que é no primeiro semestre do ano, e a quem entra no meio do processo seletivo. Não, pera.
entra no segundo processo seletivo, que é no meio do ano. Então, vocês vão vivenciar a jornada do membro que vai viver o primeiro processo seletivo do ano. Já a Duda, a Laís, eu tô me confundindo de apontar, já todas as meninas aqui vivenciaram a segunda jornada do processo seletivo, que é quem vive o meio do semestre. Então, é bem legal ver essas nuances e essas performances diferentes de cada um, porque cada um tem uma jornada muito particular. Show? Agora vamos falar um pouco sobre imersão e a gente vai... Alguém quer falar? Não? Oi, André. Opa, boa noite. Boa noite. É só uma dúvida sobre o que a Duda falou. Pronto, vamos imaginar que a Vitória é diretora e tudo mais, e aí ela vai trabalhar em um escritório que agora a rotina tá mais puxada. Só que ela não quer sair da Unijus. E aí ela tem problema, tipo, ela, em vez de ela progredir, ela retroagir, tipo, ela virar consultora novamente, mas pra ela continuar trabalhando na Unijus, ou isso não pode acontecer? André, tu acabou de falar a minha realidade, olha só. Não minha realidade de voltar para um cargo inicial, mas isso não seria problema nenhum. Vamos lá, assustei o povo aqui, hein? André, hoje em dia, eu vivencio, na verdade, hoje em dia não. Desde quando eu entrei na Unijus, eu assumi esse projeto em paralelo com uma responsabilidade muito grande, que é um escritório que eu trabalho em que ele exige muito da gente. Eu não sei quem já ouviu falar aí, eu trabalho hoje em dia em HCLB Advogados, que antes era R. Amaral Advogados, certo? E eu trabalho na área societária de lá. Então, é uma área que eu gosto muito. Muito cedo no direito eu me apaixonei por uma área do direito. Então, isso é bem legal, que é bem difícil, visto que a gente tem uma gama muito grande de áreas, setores, enfim. Porém, eu consegui conciliar. E isso é muito complicado, visto que eu tenho que ter uma vida social, eu tenho que conciliar a vida acadêmica, Unijus, trabalho. Exato. E, assim, eu não vou falar que é uma coisa fácil, mas quando você sabe se organizar e alinhar bem seu propósito, o que você quer realizar na sua vida acadêmica, você consegue, você dá conta. E eu tô aqui indo pro meu segundo ano, eu vou sair da Unijus com 2 anos e 3 meses de empresa junior, e eu acho que eu vou conseguir fazer um ciclo muito bem feito. Então, a gente vai se desdobrando, a gente vai vivendo um dia de cada vez e a gente vai dando conta. Mas isso não seria um problema também. Eu acho que se eu não estivesse dando conta, eu possivelmente regrediria de cargo, né? Mas assim, por exemplo, eu já fui... Existem mandatos, tá? Então, gerência ou cargo tático ou coordenadoria tem um mandato de 6 meses, certo? A partir do momento que ela é eleita, ela tem 6 meses para cumprir seu mandato. No entanto, diretoria é um mandato de 1 ano, para a gente conseguir fazer com que nossos planejamentos estratégicos sejam colocados em ação, certo? Logo, eu assumi um mandato, eu assumi outro mandato de gerência, então peguei 1 ano de gerência com 2 mandatos, e estou assumindo um mandato de diretoria. Eu podia muito bem não ter assumido outros mandatos de cargos hierárquicos mais altos, e sim ter voltado a ser consultora. Não seria um problema. Porém, não foi minha escolha, não foi minha opção. Mas pode sim. Inclusive, nós temos casos que isso aconteceu. E só Obrigado. falando um pouquinho do que as meninas disseram, é justamente por isso que existe essa pirâmide de hierarquia, do estratégico, tático, operacional, porque todo mundo se ajuda. Então, o tático, ele facilita ali o estratégico. Quando a Vitória, ela tem alguma ocorrência, enfim, eu e a Duda, a gente tem esse papel de assumir. Uhum. Era só isso. É exatamente isso. Então, o tático é a ponte ali. Como a Duda exemplificou, eu adoro o meu exemplozinho também. E já é um legado aí que ela carrega para todo lado. Porém, se fosse explicar de outra forma também... Gente, um segundinho. Ei, caralho! Perfeito, gente, não saem, fiquem com a gente. E aí, Clara Rod? Perfeito. Porra, tudo engraçada. Travou. Eu voltei, Júlia, pra ti, voltei. E aí, o que acontece? Se a gente for fazer uma analogia, o operacional
Quem faz os planos de ação para o operacional trabalhar é o tático. E quem faz essa ponte entre tático, operacional e estratégico é o cargo de gerência ou coordenadoria. Então, é bem legal essa união e esse nível de elevação que ocorre em muitos outros mercados, além de empresários juniores, assim. Existem vários mercados profissionais que atuam com esse tipo de hierarquia. Agora, a gente vai falar sobre imersão. Gente, então, a Duda já comentou, né, que existe a imersão, e é realmente um evento muito comentado, né, porque ele é um grande evento que existe no Movimento Empresa Júnior, e ele é um momento de grande crescimento, tanto como humano, assim, a gente vai se interagir ali como pessoas dentro da empresa, e também vai ser um momento para a gente crescer e se capacitar cada vez mais. Então, por isso que ele também é no começo, para vocês já entrarem e já serem introduzidos realmente nesse movimento de uma forma realmente mais intensa, para vocês conseguirem conhecer tudo e conhecerem a cultura da Unijus, conhecerem a história, conhecerem tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer, e tudo que vocês precisam saber para conduzir esse legado. E a imersão é um evento de 3 dias, então acontecem várias capacitações, várias pautas que vocês conseguem realmente ser introduzidos na história da Unijus, né? Então, é um momento que as pessoas aguardam muito, né? Os membros falam bastante, porque é realmente um momento ali que todo mundo vai estar junto, todo mundo vai estar trocando conhecimento, tanto com pós-júniors, tanto com pessoas da empresa, pessoas que ainda estão na empresa, que já tem um tempo de empresas de Unijus. Então, vai ser uma troca muito boa, porque vocês vão estar sempre crescendo, porque é isso que o MEG quer, né? Que a gente sempre esteja em constante evolução, que a gente sempre esteja crescendo cada vez mais. Informação. Exatamente, a gente sempre esteja galera. em formação dentro do movimento. Então, é realmente um momento para a gente se introduzir uns aos outros e se capacitar cada vez mais. Perfeito. A Marilete falou muito bem. Quem vivenciou a imersão, pode falar, Dudinha. Não, eu ia tirar uma dúvida, assim. E o que é que GG faz, né? Nessa imersão, assim? Porque, O que a gestão faz? Eu queria saber introduzida, né? O que GG não faz. Muito bem, Vicky, é isso aí. Tá. Gente, aí vocês se perguntam, né, onde é que GG é introduzido nisso? Basicamente, em organizar, fazer todo o cronograma. Então, o GG na imersão não para. Mas, assim, é um trabalho árduo, mas é um trabalho muito bom. Porque está sempre ali em movimento, sempre buscando o melhor para todo mundo que está ali na imersão. Então, a gente vai estar sempre organizando o cronograma, vendo o que funciona, o que não funciona, o que é melhor, sempre se ajustando ali ao o evento que vai estar acontecendo, né? Porque a gente tem que estar sempre atento também a tudo que está, todos os perrengues, tudo que está acontecendo, para a gente se programar e também, no final, dar tudo certo, para todo mundo ter uma boa experiência com a imersão, que é algo tão aguardado. E eu acho que é um dos primeiros eventos que vocês vão ter, assim, um real contato maior com os nossos valores e com os nossos ritos, como a Vitória apresentou. Então, os momentos de vulnerabilidade estão dentro da imersão também. É um momento de muita conexão mesmo. Eu e a Duda, a gente participou da imersão do nosso PS e, assim, é um evento surreal. Porque você interage ali com outras pessoas, você entra na vulnerabilidade de pessoas que você acabou de conhecer. E é muito legal mesmo. Eu travei. Não, travou não. Tá tranquilo? Agora travou, mas voltou já. Tá. Quer vir mais pra cá, Marilete? E é literalmente isso, gente, que a Duda falou. Todo mundo depois da imersão. É onde a gente literalmente vivencia o movimento Empresa Júnior, vivencia o que é ser um empresário júnior. Os novos membros de GG já entram trabalhando na primeira imersão, eles só participam. Vão trabalhar. Já todo mundo já entra trabalhando, Executa certo? bastante. A gente executa bastante na imersão. Foi isso que as meninas falaram. Então, tudo que vocês vivenciam na imersão, a gente já estão que prepara para vocês. O cronograma do início ao fim, a sensação que vocês têm do início ao fim, os pilares, tudo é preparado especialmente por nós. Então, a gente faz com que isso seja uma coisa que transforme completamente vocês. Então, é bem legal. A imersão, sim,
um divisor de águas para quem é um empresário júnior. Sem GG não teria imersão. Sem GG não teria imersão, foi o que a Luana falou. Agora nós vamos falar de eventos. Gente, os eventos. Responsável por organizar os eventos da GG também. O que é que GG não faz? Tanto eventos externos quanto internos. Então, os internos, como a imersão, por exemplo. A gente trabalha na organização de cronograma para trabalhar com vocês toda uma experiência, tornar tudo aquilo uma experiência mesmo. Então, a gente cuida alimentação, a imersão, a gente entra muito com a participação do DAF também, em arquitetar um orçamento para alimentação. Então, a gente cria ali uma estrutura de preocupação desde do deslocamento do membro, ali oferecer carona, se preocupar como ele vai, como ele volta. Então, é feito tudo muito intencional, como as meninas falaram. E no externo, normalmente, são eventos disponibilizados pela FEGES, a nossa federação. Ou a BJ. Ou pela BJ, verdade. E a gente trabalha também na parte de deslocamento, a divisão divisão de pautas dentro do evento, cronograma inteirinho de tudo, alimentação, é tudo muito pensado. GG trabalha muito com isso de trazer tudo, fazer de uma experiência, entendeu? De que vocês criem ali uma sensibilidade com o evento, uma experiência, vocês vivenciam aquele momento da melhor forma possível. Sim. E a Laís falou pra vocês que a gente divide vocês em pautas. Isso vai ser uma coisa que vocês vão vivenciar durante os eventos proporcionados pela Brasil Júnior ou a federação. Que é o quê? Existe uma divisão das pautas chamada... Pautas são capacitações, tá? São chamadas pautas paralelas e pautas magnas. Isso vocês vão entender mais pra frente, mas resumindo, magnas são o que todos os empresários juniores participam. Agora, paralelas é uma que a gente divide para cada setor. Então, normalmente o VPGG vai para uma área, VPGG é a gente que é de gente e gestão, e a diretoria administrativa financeira. É a nossa união, se chama VPGG. Exatamente. Tá? Então, algumas pautas para comercial, outras pautas para projetos, e cada um se capacita mais no seu nicho, certo? Então, é bem legal, a gente faz toda essa divisão do nosso time. Análise de dados, meu xodó. Vocês já foram introduzidos como a análise de dados ela funciona dentro de uma empresa, né, na reunião de inovação, e adaptada para a realidade de gente gestão. Na análise de dados, a gente trabalha muito com People Analytics, de que lidar com pessoas é uma tarefa muito complexa. Então, a gente lida muito com dados. A Duda apresentou todas as ferramentas que a gente utiliza dentro do nosso setor. Então, não tem como a gente trabalhar só com dados sem fazer ali um diagnóstico daquilo. Então, o GG também é uma diretoria que precisa trabalhar muito com previsibilidade. A gente não pode ser a pessoa que apaga incêndio, a pessoa que está sempre em risco, ou vai lidar com aquele problema quando a crise já existe. Então, a análise de dados ela é fundamental para que decisões sejam tomadas de forma incisivas e não baseadas em achismos, porque a gente lida com pessoas, a gente lida com desenvolvimento, como a Vitória falou. Então, tem toda uma trilha de retenção, de desenvolver aquele membro, de acompanhar de forma mais humana e entrar toda nessa sensibilidade e na complexidade, que é lidar com pessoas. Então, dentro da análise de dados, a gente, além de criar padrões, a gente identifica ali queda de engajamento, condutas, resultados, isso tudo para implicar em outras metodologias, em outras ferramentas que a gente utiliza dentro do setor. Perfeito. Agora a gente vai falar sobre acompanhamentos individuais. Pronto. Isso que eu finalizei agora sobre
as ferramentas que a gente utiliza para entrar nessa dimensão humana de cada membro e, a partir dali, ter um desenvolvimento técnico também. A principal é o acompanhamento individual. O acompanhamento individual, ele funciona uma reunião entre um membro de gente de gestão e o outro membro da empresa. E a gente tem como função ali entrar um pouco no que eu falei, nessa sensibilidade de cada membro e entender rotina, a vida dentro da Unijus, relações interpessoais. Então, tudo isso é um dever de gente de gestão adentrar nesses pontos para que a gente possa desenvolver os membros a partir disso, desenvolver e diagnosticar o que está acontecendo na vida pessoal, ou então algum desentendimento dentro da EJ. E isso tudo é dentro do nosso acompanhamento individual. Então, como eu falei, a gente busca muito esse desenvolvimento humano. Deixa eu olhar. Excelente pergunta da minha afilhada, Vitória. Olha aí. Sim, a gente de gente de gestão respondemos os formulários, como eu falei. É uma reunião em Google Meet. Então, a gente lê o formulário e vai respondendo de acordo com as respostas daquele membro, como forma ali de diagnosticar. A nossa ferramenta ali principal para lidar com o pessoal e o profissional de cada membro e adentrar nessa sensibilidade. Perfeito. Além do mais, vocês estão enxergando aí os formulários, mas vocês, como membros da Unijus, não recebem os formulários, tá? É realizado um acompanhamento individual. A gente de gente de gestão é o responsável por ministrar e guiar esse acompanhamento e preencher os formulários com base nas respostas de vocês. Mas o formulário é estritamente para fazer essa análise de dados, certo? No entanto, vocês não têm acesso, não é como vocês preenchessem da casa de vocês. Não, quem preenche é a gente com base no que vocês falarem. A gente tem uma conversa bem aberta e uma escuta bem ativa para entender os pontos que vocês querem agregar, certo? Duda? Eu acho que ela quer saber se a gente de GG também faz acompanhamento individual, entendeu? Perfeito. Não só se a gente faz com você, também é com a gente. A gente também faz com o time e a diretora de gente de gestão faz com os membros de gente de gestão, certo? Então, as meninas de gente de gestão fazem um acompanhamento individual delas comigo, ok? Fechou? Próximo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar. E agora, a gente vai para uma coisa bem legal, que é o nosso Plano de Desenvolvimento Individual, a famosa sigla PDI. Vocês vão escutar isso bastante. PDI é quando a gente faz um plano de ação para alguma problemática ou alguma situação que aquele membro esteja vivenciando. E é muito importante vocês prestarem atenção. No modelo aqui, eu sei que está um pouquinho complicadinho de ver, mas eu vou dando uns zooms aqui para vocês. Tá dando para ler? Não? Não? Alguém me diz aí? Tá dando para ler, perfeito. Aqui a gente tem um plano de desenvolvimento individual fictício para vocês entenderem como que a gente trabalha. Fiquem de olho, prestem atenção. Assim, só uma dica. E aí, o que acontece? O plano de desenvolvimento individual é para a gente conseguir ver qual é uma dinâmica e qual é um plano de ação que a gente pode desenvolver para um membro que está com alguma problemática. E como é que vocês fazem esse plano de desenvolvimento individual? Baseado em quê? A gente faz o plano de desenvolvimento individual baseado em uma coisa muito importante. A gente faz baseado nas nossas metodologias. Eu vou, inclusive, acelerar aqui para vocês. Vou sair aqui do Zoom por um segundo. Para vocês entenderem. Existem várias metodologias para gerir e lidar com pessoas, certo? Então, existe a metodologia SCI. Atenção! A metodologia SCI é uma metodologia que é a sigla de situação, comportamento e impacto. É onde a gente vê qual é a situação que está ocorrendo, qual é o comportamento daquele membro diante dessa situação e qual é o impacto que isso causa. O impacto em quê? Na diretoria, nas pessoas da empresa como um todo, nos clientes. Existem várias formas de impactar. E se esse impacto é positivo ou é negativo.
E existem várias outras metodologias, como a da matriz Gucci também, a da 5... A Duda sabe muito bem essa, ela utilizou bastante. As meninas também, a Laís também, a gente aplicou no desafio do processo eleitoral. Tem a 5W2H, que é uma metodologia que a gente usa bastante, que é conhecida como a metodologia dos 5 porquês. 5 porquês não. Do porquê, quando, como... Porquê, quando, como... Quem... Onde. Não é onde não? Confirma aqui pra mim. Eu acho que é isso. Por que, quando, como... Tá. Depois pesquisem melhor, porque eu fico meio Eminem. E aí, o que é que acontece? É porque a sigla é em inglês, isso mesmo. Onde a gente usa para basear a maioria dos nossos planos de ação. Tem a metodologia SMART, a metodologia RACE, que é uma metodologia para a gente também estabelecer governanças, metodologia sanduíche, que é onde a gente faz a maioria dos nossos feedbacks, a gente faz baseado em metodologia sanduíche, em SCI, 5W2H, a SWOT também, que é para a gente principalmente ver um panorama geral dessa problemática, a 5S, que também é uma metodologia chinesa. Existem várias formas da gente conseguir analisar nossos membros. E aí, a gente faz normalmente o plano de desenvolvimento individual para a gente conseguir, formalizar esse acompanhamento. Formalizar o que a gente pretende fazer, o nosso acompanhamento, o nosso trabalho como agente de gestão. Lembrando, intuição não é formalização. Intuição não leva a algum lugar, certo? Então, a gente não trabalha baseado em intuição. A gente trabalha, arrasou do que, por que, quando, quem, onde, como e quanto. O quanto, a maioria das vezes, não se enquadra em agente de gestão. Show? Mas essa metodologia é muito utilizada em outras diretorias, em outras áreas, então sempre tem um quanto. O DAF pode falar muito bem, o DAF não está mais aqui, mas pode falar muito bem dessa metodologia. Outro ponto também é os pontos de atenção dessa problemática, esferas de melhora e realmente o plano de ação que a gente quer traçar com esse membro. Eu acho que se eu tiver muito boazinha, a gente vai disponibilizar os slides para vocês. Eu acho. A gente também tem a postura institucional, habilidades e técnicas, autogestão, engajamento e pertencimento. Então, a gente tem várias formas da gente conseguir ver como contornar essa problemática que esse membro está vivendo. Como que a gente faz para desenvolver melhor esse membro, certo? Então, plano de desenvolvimento individual é uma das principais ferramentas e processos que a gente atua. Perfeito? Fiquem espertos. E aí, com isso, a gente também tem uma parte muito importante para engajar nossos membros, que a gente vem falar agora de membro de destaque. Duda? Gente, membro de destaque é meu queridinho. Eu amo falar sobre o membro de destaque, porque eu acho uma coisa, primeiro, extremamente inteligente e muito legal de se fazer. O membro de destaque é basicamente nosso sistema de gamificação. Então, é onde a gente mapeia ações para... Linda, né? A planilha, Clara Rod. Adivinha quem foi que fez? Gente, a mestra guru das planilhas, que é a Vitória Freitas. Então, basicamente, a gente tem uma planilha linda, extremamente organizada e individualizada e automatizada para cada um de nós. Então, por exemplo, se vocês derem uma olhada nessa planilha da esquerda, que tem gamificação Unijuiz, é assim que funciona o nosso membro de destaque. Então, como a gente falou, a gente tem os nossos valores e a gente aplica eles todos os dias. Então, para cada valor, tem algumas ações. Por exemplo, o nosso valor ser útil. Tem aqui em cima, ir à salinha. É uma das ações que a gente precisa realizar. E aí, toda vez que a gente realiza essa ação semanalmente, a gente marca nesses quadradinhos aí do lado. E aí, quando a gente marca nesses quadradinhos, sobem os nossos pontos. Ao final das semanas, quem tiver mais pontos, a gente faz o nosso ranking do membro de destaque. Vicky, passei pro lado, por favor. E aí vocês podem ver que eu estou aí, né, em terceiro lugar, porque eu fui tombada nesse membro de destaque. Era para eu estar em primeiro, mas me tombaram. E aí temos Andrei, Letícia Vitória, Gabriele, Luana Capistrano, que são alguns dos nossos membros que foram premiados por mais ações no membro de destaque. E aí, vem uma coisa muito interessante que tem aqui embaixo, que é as comprovações, que é como a gente comprova que a gente está fazendo essas ações, como a gente comprova que a gente foi para a salinha, que a gente usou a blusa da Unijuiz, que a gente fez um feedback. A gente tem um canal lindo também no Telegram de comprovações, então cada um tem seu nomezinho lá, e aí toda ação precisa de uma comprovação, tá escrito aqui embaixo. Tudo que a gente faz, a gente manda uma comprovação. Então hoje é segunda-feira, eu fui na salinha, eu mando uma foto que eu fui na salinha, e aí eu posso marcar na planilha que eu estive na salinha, que eu
completei minha ação do membro de destaque. E aí, como eu disse, nossa planilha é toda automatizada, então ela faz essas contas sozinha. Pode falar, Vicky. Eu ia só complementar que dashboard também é uma metodologia, uma ferramenta metodológica que a gente utiliza. Alguém sabe me dizer o que é dashboard? Liga o áudio. 5, 4, 3, 2. Precisa ser na quinta. Sim. Ninguém sabe? Pronto, dashboard, vocês estão vendo que é um gráfico, que à medida que as pessoas vão pontuando, o gráfico vai mudando a performance. Então, existem várias formas de fazer um gráfico. Então, pode ser em formato de pixel, pode ser assim, contínuo. E existem várias formas de fazer e a gente consegue acompanhar de forma visual. Isso se chama um dashboard. E também é uma ferramenta que a gente utiliza muito em gente de gestão, não só no membro de destaque. Sim. E análise de dados. E análise de dados. Principalmente análise de dados. Então, o membro de destaque é basicamente isso. A gente consegue acompanhar e é uma ferramenta extremamente importante de engajamento. Então, se o membro está ali completando o membro de destaque, seja por, enfim, natural do trabalho dele ou porque ele está competitivo e quer ganhar o membro de destaque, ele está se engajando, ele está participando, ele está sendo ativo. Então, ele está vivendo os nossos valores, né? Que cada coisinha está relacionada aos nossos valores. E é lindo, gente. O membro de destaque é uma coisa linda de se viver. E uma competição maravilhosa e acirrada de viver, porque todo mundo se empenha demais no membro de destaque. Duda que fale. Eu que o diga. Deixa eu só tirar o zoom aqui. Acho que foi. Não foi. Agora foi. Histórico, Clara Rod. Não vamos comentar sobre isso. E agora a gente vai falar sobre Correio Groot. Mari? Oi, gente. Tá dando pra me escutar? Um canal de denúncias totalmente anônimo, que quem gerencia são as meninas de gente de gestão. E é um formulário... Quer falar, Vicky? Deu uma travadinha. Tu pode começar de novo, por favor? Perfeito, travou novamente. Ou foi a gente que travou? A Mari travou pra vocês, gente? Não, foi a Mari mesmo. Alguém tem dúvida? Vixe. Perfeito. Vocês jantaram? Não? Não jantaram? Vão jantar o quê? Ninguém jantou. Oxa. Ai, que fome. Oi, gente. Tá dando pra me escutar? Agora tá, Mari. Agora tá. Socorro, perdão. Eu adorei a Basicamente, o Correio Groot, ele é um canal de denúncias totalmente anônimo, que lá as pessoas, os membros da Unijust, eles podem depositar feedbacks, eles podem depositar elogios para as pessoas, para os membros. Caso alguém vivencie alguma situação que gere algum incômodo, que gere algum tipo de situação que precisa ser tratada pelos membros de gente de gestão, ela pode entrar por esse canal de denúncias totalmente anônimo e... Tá travando? Não. Tá. E essa situação ela vai ser tratada pelas meninas de gente de gestão e é uma forma da gente garantir que todos os feedbacks eles sejam escutados e a gente garantir o melhor clima organizacional dentro da nossa empresa. Eu com vontade de rir. Perfeito, Mário. Muito obrigada. Agora a gente vai falar também sobre os nossos aniversários. Clara Rod está aí? Então, assim, gente, aniversários acho que é bem tranquilo para vocês entenderem, né? A gente gestão faz uma colheita desses dados no início quando vocês entram e a gente marca os diazinhos que vocês nasceram para a gente comemorar. No dia a gente traz uma mensagem no nosso WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, faz uma comemoração e também postamos no Instagram, né, com essa comunicação sempre com o time de marketing que faz a arte e posta.
Perfeito para a Rod. Clara Rod foi por muito tempo e ainda é a nossa diva que está sempre relembrando nossos aniversários, mandando os parabéns. Ela é maravilhosa. Dando continuidade, a gente vai falar agora um pouco sobre NPS. NPS é uma sigla em inglês chamada Net Promoter Score, que é onde a gente faz isso, explicando para vocês. É uma ferramenta, certo, metodológica, utilizada principalmente em comercial, para analisar o nível de satisfação. A gente utiliza também em projetos, ali a gente tem a Mirella de projetos. Ela tá ali no sofá, pera. Deixa eu falar com eles. Vem falar com eles. Oi, amores, boa noite. Vocês lembram da reunião de projetos onde é falado sobre CSAT? Nessa reunião, vocês analisam qual é a satisfação do cliente, certo? O que é que ele achou do serviço. E é muito semelhante. NPS é utilizado na mesma metodologia. É onde a gente mede o nível de satisfação, a gente utiliza muito em análise de dados e a gente identifica os pontos de experiência, os pontos que eles não estão bem desenvolvidos, os pontos para melhorar na formação, tanto em processos, e isso a gente faz em todas as diretorias. Então, a gente mede como que eles estão, a evolução e a formação, principalmente na parte técnica de todos os nossos membros, certo? Tanto por diretoria como a satisfação geral. E a satisfação geral é conhecida como o PCO, certo? E aí eu dou o segmento para Mariana. Mariana, tá podendo falar, amor? Tô, Vicky. Se eu ficar no remix, tu me avisa. Valeu, DJ Deolane, eu aviso. Gente, basicamente o PCO, ele é a pesquisa de clima organizacional. Como a Laís falou do acompanhamento individual, que são as meninas de gente e gestão que conduzem, o PCO, ele é um forms que os próprios membros da Unijus respondem de 3 em 3 meses, para que a gente saiba como está o clima organizacional da empresa, como está o andamento daquela diretoria, como aqueles membros estão vendo a liderança deles se posicionando, os feedbacks que eles têm para dar para as lideranças, os feedbacks que as lideranças têm para dar para os membros. Então, é uma forma da gente entender. De 3 em 3 meses, a gente roda essa pesquisa, e aí entra também muito a análise de dados, que com base nessas respostas a gente consegue ter uma visão clara de como está a Unijus como um todo. A gente consegue ver como está a diretoria do administrativo financeiro, a gente consegue entender como está comercial, a gente consegue ver o ambiente que está sendo proporcionado para os nossos membros, e com base nisso entrar os planos de ação, o plano de desenvolvimento individual, e aí a gente consegue medir o engajamento, medir a satisfação, e é com base nessa pesquisa que é rodada de 3 em 3 meses no time Unijus. Arrasou, Mari. É basicamente isso. A gente faz, como a Mari informou, a gente faz a nossa pesquisa de clima de 3 em 3 meses, certo? E ela é para a gente ver o panorama geral da empresa. Isso diferencia um pouco em como é o NPS. O NPS é uma pesquisa de satisfação. Pesquisa de clima organizacional também é uma pesquisa de satisfação. Por quê? Porque a gente sempre busca que na nossa empresa os membros estejam bem, estejam satisfeitos. Então, é baseado nisso. E é onde a gente consegue os maiores aportes e os maiores dados, as maiores coletas de dados para fazer as análises de dados, gerar relatórios, gerar insights, e a gente sempre guiar nosso planejamento estratégico e tático baseado nisso, certo? Ou seja, gente, gestão e cuidar de pessoas baseado em intenção não funciona. Tem que ser baseado em análise, baseado em estudo e baseado em tudo que a gente conseguir fazer para formalizar. Além do mais, nós temos nossos processos internos. Alguém aqui já ouviu falar sobre feedbacks? É uma palavra que assusta muitas pessoas que estão no mercado de trabalho, mas não é para assustar. Feedbacks, existem 2 maneiras de gerar feedbacks, tanto positivos quanto negativos. E a gente sempre tenta implementar nas nossas lideranças uma cultura de feedbacks muito atenuante. Então, a Laís adora dar um feedback, então, a gente sempre costuma fazer
os feedbacks positivos. É uma coisa que a gente encoraja muito nossas lideranças a repassarem para os seus liderados, certo? Então, isso costuma ser uma coisa muito comum. Tipo agora, que eu estou extremamente orgulhosa do meu time, isso é um feedback positivo. Meninas, vocês são incríveis, essa reunião é incrível e vocês fazem rodar minha diretoria da melhor forma possível, como a nossa diretoria também. Então, é isso, vocês são meus orgulhos. E aí, também tem os feedbacks negativos, certo? Que é com eles que a gente usa para basear as penalidades e as formas que a gente consegue mediar para que nada vire pagode. Vamos ser bem sinceros aqui. E a aplicação de plano de ação. E a aplicação de planos de ação, certo? E aí, o que acontece? A gente vai implementar, a partir desse mês, uma nova política de feedbacks, certo? Mas que se adequa muito à nossa política atual, que também é constituída no nosso estatuto, que é uma política que a gente aplica o primeiro feedback com o liderado direto, o líder direto do liderado. Então, eu, Victoria, sou uma consultora de gente de gestão e a Clara Rod é a diretora de gente de gestão. Se eu fizer uma besteira muito grande, a Clara Rod vai ser a primeira a me dar um feedback formal. Ela vai chegar em mim e ela vai dizer, ó, sua ação foi assim, 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 assado, e impactou nisso, nisso, nisso. E isso lembra muito uma metodologia, gente, a minha metodologia preferida, SCI. Eu vou até escrever aqui no chat. Fixei o nome. Situação, comportamento. Termina aí, Clara Rod. Comportamento e impacto. Vai, Clara Rod. E aí, o que acontece? É muito baseado nisso, que a gente explica a situação para o membro, o comportamento dele diante dessa situação e o impacto que isso gerou. E normalmente é um impacto negativo, certo? Eu sou louca por ela. E aí, o que acontece? A gente baseia esses feedbacks, depois que é passado pelo o primeiro feedback é dado pelo seu gestor direto, o segundo feedback é dado pelo diretor de gente de gestão, certo? E o terceiro feedback é dado com feedback e termo de desligamento automático com o diretor de gente de gestão e o presidente da empresa. Então, é um terceiro aviso e o último que já leva o desligamento dessa pessoa. Então, normalmente não, sempre é um desligamento não voluntário. Então, é uma destituição daquele membro. Então, ele não se liga mais aos nossos lemas, certo? Inclusive, a Marilete vai já falar sobre isso. Mas a gente vai adequar agora uma nova política de feedbacks em que vai ficar muito mais específico como que a gente vai formalizar esses feedbacks. Então, vem planilha nova aí e vai ser muito legal porque a gente está aplicando, junto com a política de feedbacks, a gente está aplicando evolução de performance e política de desligamento. E são 3 coisas que andam sempre juntas. Anotem isso na cabeça de vocês. Feedback, desligamento e evolução de performance sempre andam juntos. Gente, então agora aprofundando mais um pouco sobre os desligamentos que a Victoria falou, como ela falou também, existem 2 tipos, né? Que é a renúncia e a destituição. A renúncia é um desligamento voluntário, então a pessoa vai pedir esse desligamento dela e ela vai passar por todo o processo de ser desligada e continuar um pós-júnior. Então, ela vai entrar no grupo como pós-júnior, ela vai ser reconhecida como participou do movimento, e ela pode ser chamada para outros eventos da empresa como um membro que já participou e que deixou o seu legado na empresa, né? Então, ela realmente participou e ela é um pós-júnior do movimento Empresa Júnior. Já a destituição é aquela que não é voluntária. Então, a diretoria executiva, ela vai desligar esse membro e aí ele não tem mais ligação realmente com o MEG. Ele não vai ser ligado como um pós-júnior. Ele não vai mais ter contato, ele vai sair do radar do movimento, realmente. Então, ele não vai mais ter o contato se ele for desligado de forma voluntária, que aí é o fim de um ciclo. Exato. E a gente tem um programa de pós-juniores muito legal e que a gente tem uma comunidade que a gente se ajuda. Então, nós temos pós-juniores que trabalham na Jus Brasil, na Stone, em várias áreas, em vários lugares bem legais. Então, a gente tem uma comunidade que a gente compartilha muito, que a gente proporciona capacitações para vocês. Então, se um membro é desligado, automaticamente ele não pode ingressar novamente no MEG, só a gente lá tudo, é verdade. Ele não pode ingressar novamente no Movimento Empresa Júnior. Então, por exemplo, eu, Vitória, faço direito hoje e eu entrei na Unijus e eu fui desligada,
Se eu fui desligada e destituída da empresa e eu mudar de faculdade, eu sei lá, for fazer psicologia na Unifor, eu não posso mais entrar na Impact, que é a outra empresa júnior, que é a empresa júnior de psicologia da Unifor. Então, isso faz com que eu seja totalmente desligada do movimento, porque eu não tenho condutas que se liguem aos valores do movimento Empresa Júnior, certo? E, além do mais, nós também temos evolução de performance. Ligando aos pontos de feedback, evolução de performance é quando eu consigo analisar. Isso também é uma coisa bem legal que a gente vai implementar agora junto. Tudo vai andar junto. Então, a política de feedbacks junto com a evolução de performance, junto com a política de desligamento. Então, na evolução de performance, a gente vai ver e analisar se aquele membro está cumprindo. Às vezes, por exemplo, eu não fiz nada de errado em relação a... Não tive nenhuma conduta que me deu um autodesligamento, mas eu tive condutas que não assumiram diretamente minhas responsabilidades. Então, eu tenho que ver se minha performance está alinhada com um membro e um perfil Unijuiz. Porque se eu não estiver cumprindo com minhas demandas, fazendo o que é necessário, automaticamente eu vou recebendo pontos que vai se ligar a um feedback. Então, tudo se liga uma coisa na outra. Além do mais, nós temos também, um dos nossos processos é as capacitações. Sim, gente, as capacitações é uma cultura muito edificante que existe na Unijus, no MEG em geral, assim, que, como eu falei até na parte da imersão, que a gente quando a gente entra no movimento Empresa Júnior, a gente está em constante formação, então a gente está sempre evoluindo, sempre se desenvolvendo, e a gente aprende isso, além da prática, também sendo capacitado. Então, a gente entra muito naquela questão do pós-júnior. A gente chama muitos pós-júniors para capacitar a gente, pessoas de fora. Então, existem as capacitações em eventos, tanto as capacitações nos eventos internos, como na imersão, que aí tem toda uma história de legado, tem todo um processo que eles vão explicar sobre cada diretoria, sobre tudo. Também tem as capacitações externas em eventos, que a gente vai estar sempre evoluindo, sempre aprendendo cada vez mais, com pessoas de fora, com pessoas muito capacitadas que vão disseminar esse aprendizado para a gente. E aí, como eu falei, existe também a cultura de trazer os pós-júniors para capacitar a gente. Então, essa cultura de capacitação é muito boa porque a gente vai estar sempre trocando aprendizado, vai estar sempre em constante evolução e também aprendendo e se transformando para trazer uma melhoria, tanto para a gente como profissional e no futuro também conseguir alcançar muitas coisas e também uma capacitação para a gente melhorar e evoluir dentro da empresa e também no movimento e conseguir conquistar diversos cenários para a gente crescer cada vez mais e não ter tido uma experiência em vão. A gente realmente ter aprendido e ter melhorado e ter evoluído. Perfeito. E com isso também a gente consegue falar um pouco sobre capacitações porque se liga à missão da FEGES. Para quem não sabe, a missão da FEGES, assim como nós na Unijus temos uma missão, a nossa federação também tem uma missão. E como é uma frase um pouquinho longa, eu vou ler aqui para vocês, certo? A missão da Federação de Empresas Juniores do Ceará é desenvolver lideranças empreendedoras por meio do movimento Empresa Júnior, conectando universitários ao mercado de trabalho e promovendo impacto positivo na sociedade. Então, assim, a FEGES, o principal foco dela é formar empresários juniores, é formar universitários capazes de se desenvolver, crescer e evoluir no mercado de trabalho. Então, não é à toa que nós temos pós-juniores na Unijus, que hoje em dia são gerentes de CEOs de várias empresas grandes, são gerentes da Stone, estão como controle de commander da Juiz Brasil, e tem uma lista enorme de vários pós-juniores nossos que estão no mercado de trabalho brilhando em cargos de impacto. Então, é muito legal a gente ter esse tipo de reconhecimento através de pessoas que já passaram e já viveram o nosso legado, certo? Outro ponto também é a organização de horários. A gente de gestão, como eu sempre falei, é a base para conseguir fazer com que os membros estejam bem para conseguirem gerar bons resultados e performarem bem muito dentro da empresa. Então, às vezes, os nossos membros têm um pouquinho de dificuldade com a organização de horário. O André, que estava aí, perguntou como que a gente concilia tudo isso e se a gente não der conta, a gente pode voltar a ser consultor, voltar para outro tipo de cargo hierárquico ou então voltar para um cargo
não hierárquico, podemos sim. Mas a gente também cuida do nosso consultor ao nosso diretor, a parte de como que ele vai conseguir conciliar tudo da vida dele. Então, a gente percebe alguns pontos focais nos acompanhamentos individuais, que são pulsos que a gente faz para ter essa noção de como está a saúde do nosso membro. Então, a gente consegue também promover essa organização de horários para eles, para ver se eles conseguem cada vez mais conciliar a sua rotina com o seu dia a dia, porque, querendo ou não, isso é um primeiro passo para o mundão lá fora. Então, se você começa a entender como funciona aqui dentro, lá fora vai ser moleza para você. Então, é isso. Agora a gente também fala de processo eleitoral. Gente, a Duda já falou um pouquinho para vocês na jornada do membro, mas o processo eleitoral é um dos nossos processos internos em que os membros vão se candidatar para um cargo de liderança, seja os cargos táticos de gerência ou coordenadoria, ou também nos processos seletivos da Direx, que são as pessoas que se candidatam à diretoria ou da sua, né, diretoria de origem, ou também algumas pessoas se candidatam para a presidência. E aí, como é um processo interno, obviamente não é divulgado para as pessoas de fora. E a gente tem antes do momento de sabatina, que é o momento de apresentação de propostas, a gente tem a jornada de formação de lideranças, que a Duda também falou. Então, os candidatos passam por toda essa jornada antes deles estarem totalmente capacitados para apresentar as suas propostas e desafios no momento de culminação, que é a sabatina. Eu e a Duda, a gente sabe. Ai. Perfeito. Clara Rod. Vic, tu vai complementar? Não, eu não tenho nada para complementar aqui, mas tu tem alguma coisa para falar, Laís? Não. Eu ia falar só que eu e a Duda, a gente acabou de passar por essa experiência. E Sim. O PROEL, que é como a gente chama, é muito enriquecedor, assim, sem dúvidas. É um empurrão que, meu Deus, você aprende muito, você se desenvolve muito, você aprende muito sobre você também durante esse processo, em estudar as metodologias, estudar todos esses processos de forma mais aprofundada e trazer sempre o melhor para a gente de gestão. Sim. Perfeito. Vai, Duda. Perfeito. Agora vamos finalizar nossos processos internos falando de onboarding, que eu já expliquei, dei um grande spoiler já na A gente já jornada. falou sobre JFL? Sim. A Clara Rod falou. Mas a Mari também ia falar um pouquinho. Mari. Mas arrasa, Mari. Pronto, Vic. Só complementando o que a Clara Rod muito bem falou, a JFL é um evento, é uma jornada de formação de lideranças interna para as pessoas que estão participando do PROEL, mas na verdade também é aberto, né, para todo o time Unijus, para quem quer se capacitar, mesmo que não esteja passando por um PROEL, mas é com foco específico nas pessoas que estão passando por um PROEL, processo eleitoral, para um cargo de liderança, para que elas se sintam capacitadas para assumir esse cargo de liderança. Como as meninas falaram, você não é jogado num cargo de liderança assim, do nada. Tem todo um processo para você se desenvolver, do mesmo jeito que tem o trainee, que é para vocês se desenvolverem. Tem a JFL, que é para desenvolver essas pessoas tão importantes que são as nossas lideranças, para que elas saibam guiar as outras pessoas, para que elas entendam a divisão de um cargo tático, de um cargo operacional, de um cargo estratégico. Tudo isso é abordado na nossa JFL, que são pensadas para ser capacitações para as nossas lideranças. E aí, a gente tem os pilares de uma liderança, que também são desenvolvidos na JFL, que é maturidade, postura, boa reputação, organização e engajamento com a cultura da Unijus. Tudo isso são pilares para um bom líder e tudo isso são habilidades que são desenvolvidas desde o início do ingresso da pessoa na Unijus e principalmente na JFL. Perfeito, Mari. Dudinha, onboarding. Excelente. Então, o onboarding foi aquilo que eu já expliquei para vocês, né? Nós temos 2 tipos de onboarding, que é o geral, que basicamente todos os membros novos efetivados fazem o mesmo onboarding, que é onde vocês conhecem mais sobre o MEG, sobre a Unijus, sobre a FEGES, sobre tudo que é geral, que todos os membros precisam saber, é onde vocês aprendem no onboarding geral. E o onboarding específico, que é focado na sua diretoria ou no seu setor,
E aí tem coisas mais específicas para cada um. Então, como eu dei o exemplo, né, no GG, por exemplo, a gente estuda metodologia, estuda comunicação, estuda PDI, estuda PCO, todos esses processos internos que vocês viram agora, a gente já tem um primeiro contato no onboard, que é extremamente importante para direcionar a gente em como seguir na nossa diretoria, como obter conhecimento de forma organizada e assertiva. Então, o onboarding é para todos os novos efetivados, e aí a gente tem mais ou menos 1 mês, 2 meses de onboarding inicial, para nos guiar aí no início dessa jornada. Gente, vocês viram aí a grandeza de gente de gestão. E a gente tem o costume de falar que gente de gestão é o coração estratégico da empresa. Mas eu acho que com a complexidade do setor de gente de gestão, a gente é braço, perna, cabeça, coração, tudo. E a gente entra muito na vulnerabilidade ali dos membros. A gente tem esse potencial muito grande de desenvolvimento. Reter ali os membros para agregar um desenvolvimento, não só para quem quer se tornar uma liderança, mas para quem quer se desenvolver a vida profissional e enfim. E a gente cria muito esses espaços de vulnerabilidade e desenvolvimento, como já foi apresentado em alguns eventos, por exemplo. Checkout é uma forma de vulnerabilidade. Os nossos momentos de vulnerabilidades, eles têm essa função de conexão, de se entregar ali, porque você se desenvolver, você também precisa se conhecer. Então, a gente gestão trabalha muito em cima disso, de que para você ser um líder, você também precisa aprender a ser vulnerável, que vulnerabilidade não é um sinônimo de fraqueza. Então, é sempre muito estruturado dentro disso, de vulnerabilidade, desenvolvimento, reconhecimento, feedbacks, que, como a Vitória falou, estruturam ali, criam uma película muito, muito grande para a empresa, para o clima da empresa, lidar com as pessoas e com os membros, cada diretoria, e trazer essa forma de pertencimento também. Que eu acho que gente de gestão é fundamental para isso, trazer esse pertencimento, esse conhecimento de se desenvolver e se conectar com as pessoas. Eu acho que foi uma das coisas que a gente falou nas primeiras reuniões, de que quando você entra no movimento Empresa Júnior, você conhece, acessa ali a vulnerabilidade de pessoas que você passa a admirar de forma muito clara. E a partir daí você cria ali um objetivo de eu também quero ser tão bom assim. E é justamente que a gente trabalha dentro desse desenvolvimento, conhecendo a vulnerabilidade, entrando nessa dimensão de cada membro. E gente de gestão é o coração da empresa, como eu falei. E é isso. Chorou? E aí, com isso, a gente também tem uma frase de impacto muito grande. Pessoas desenvolvidas constroem resultados extraordinários. Se a gente não consegue fazer com que os membros dos nossos empresários juniores alcancem voos inimagináveis, como a gente sempre fala, a gente não consegue cumprir nosso propósito. Então, gente de gestão tem esse propósito. A gente tem de fazer com que nossos membros sejam bem desenvolvidos. E é tão lindo ser GG demais, sim, muito. Então, a gente tem esse propósito de fazer com que nossos membros sejam plenamente desenvolvidos, que eles tenham uma formação empreendedora completa, assim como nossa federação e nossa instância superior, a Brasil Júnior. Então, é uma das frases marcantes em gente de gestão. Dan, 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 dan. Gente, a Marilete no meu ouvido aqui não dá, ela é muito engraçada. Meu Deus. E agora a gente vai vir pro desafio de gente de gestão. E eu acho que é o último. Será que é o último? Será que é o último desafio do processo seletivo? Será? Uma semana, né? A gente tá igual aquele meme velho que já tá ficando famoso no TikTok. Ele deixa a gente um pouquinho velhinha já. Gente, foi a Vitória. Gente, antes do meme eu sempre falava isso também. Eu também. Eu também. Enfim, pessoal,
a gente vai falar agora um pouco sobre o desafio de vocês, certo? E eu queria explicar como que ele vai funcionar. Será que eu... Ai, que tu falou exatamente. Meu Deus. Exatamente. Ai, meu Deus, eu olhasse o Júnior desse que é. Vitória Júnior. Meu Deus, não acredito. Pesou o clima. Ai, não quero mais brincar. Sim. Eu vou aqui compartilhar com vocês o desafio de gente gestão do processo seletivo, certo? Então, eu vou dar uma passada rápida para vocês já verem se vocês têm dúvidas. Se vocês não têm dúvidas agora, vocês falarem com as madrinhas e os padrinhos de vocês. Lembrando, esse PDF, no caso, não está em PDF ainda, mas nós vamos disponibilizar o PDF desse documento para vocês. E vamos lá, muita atenção no desafio de vocês, ok? O desafio de vocês vão assumir o papel de uma liderança de gente de gestão, certo? Então, vocês vão estar como um membro de gente de gestão dentro desse desafio, na qual vocês vão ter 3 personas. E vocês vão escolher uma dessas 3 personas. Eu posso escolher o Lucas, ou a Guadalupe, ou o Rafael Lima, para lidar com esse membro e ver como que eu consigo fazer um plano de ação estruturado para ele, um PDI ou um plano de ação geral, fica a seu critério, certo? E no que é que isso impacta? A gente também vai mandar para vocês um formulário de acompanhamento individual, na qual esse formulário vai ter 3 respostas, certo? Uma das respostas ainda não foi encaminhada, mas vai ter as 3 respostas assim que vocês enviarem, que vão ser as respostas desses membros. Mas vocês, lembrando, só precisam escolher um deles. Vocês só precisam lidar com um deles e fazer um PDI para um deles, certo? E aí, o que acontece? Cada um deles tem algum tipo de problemática, cada um deles tem um caso específico para ser tratado. E aí, vocês têm também o material de apoio, que é o formulário do acompanhamento individual respondido por eles. Então, vocês não vão precisar responder, já vem respondido, ok? Não aceita mais respostas no formulário. E aí, vocês vão ter os entregáveis de vocês. O que é que vocês precisam entregar pra gente? Em um único documento, que não tem limite de páginas, a gente quer que vocês entreguem um diagnóstico do caso. Então, de acordo com uma dessas pessoas, vocês vão fazer um diagnóstico. Então, entender quais são os problemas apresentados por esse membro, classificar em comportamento, técnica, cultura e o nível da gravidade que esse membro pode estar impactando dentro da empresa. Além do mais, vocês vão ter como tá aqui a análise dos impactos. Então, o que é que ele vai impactar no time, na cultura e nos resultados da Unijus como um todo. Além do mais, vocês precisam entender a causa raiz, por que esse membro está na situação em que ele está. E fazer um plano de ação baseado na metodologia SCI. Gente, eu coloquei uma metodologia específica para vocês, mas vocês podem se aprofundar e ver outras metodologias. Existem metodologias fáceis para fazer planos de ação fáceis. Uma dica, a 5W2H é uma metodologia muito legal para complementar a SCI e vocês fazerem um plano de ação, certo? E aí, o que acontece? A metodologia SCI é para vocês entenderem a situação, o comportamento e o impacto desse membro e gerar uma abordagem para aquilo. Então, fazer uma abordagem de como a liderança vai reagir àquilo, como que vai ser uma estratégia de acompanhamento disso, possíveis planos e possíveis desdobramentos, como evolução, manutenção e agravo do cenário. Então, isso aqui vocês vão ter que montar um plano de ação. Gente, vocês estão... Tá travando? A internet tá de boa? Gente, foi mal, a internet deu uma tombada. Mas vocês vão receber... A internet deu uma tombada, mas de todo modo vocês vão receber o desafio, certo? Vocês estão escutando? Daqui. É para todo mundo acordar e ficar esperto. Vocês estão escutando? Ok. No desafio, vocês também vão ver que vai ter lá no documento para vocês fazerem um relatório final. Então, eu peço que vocês estão bem abertos para fazer um plano de desenvolvimento individual, em conjunto de um plano de ação e um diagnóstico para esse membro. Então, isso vai gerar um relatório final.
vocês vão receber esse relatório por quê? No relatório, vocês podem fazer uma média dos valores. No relatório vai ter perguntas de 1 a 10, para 1 a 5, né? 1 a 5 para eles responderem. E vai estar respondido lá. Então, vocês podem usar os gráficos que já vem no formulário. Vocês podem pedir para a IA fazer gráficos. Vocês podem fazer uma análise, uma coleta de dados. Fiquem à vontade, a gente quer que vocês explorem isso, certo? Além do mais, também, ações preventivas. Então, proponha medidas que podem ser implementadas por nós, de gestão, para evitar a recorrência desse cenário. Então, no mais, vocês precisam fazer um PDF com um relatório bem explicado sobre esse contexto histórico que vocês estão vivenciando e sobre um plano de desenvolvimento individual para uma dessas pessoas, certo? E aí, tem 2 diquinhas, que a dica 1 é a clareza no raciocínio. Então, usem IA com modéstia. Então, inteligência artificial vai engessar muito o relatório de vocês. Mas ela é fundamental para fazer também. Eu utilizo IA, as meninas utilizam IA. Mas se vocês quiserem traçar um plano de desenvolvimento que se adeque à realidade da Unijus apenas baseado em IA, não vai ficar legal. E a gente identifica. Gente, eu sou expert em identificar a inteligência artificial, inclusive. Então, usem um raciocínio relevante. Utilizem bastante IA, mas usem com muita cautela e não deixem a IA fazer um pensamento em uma cronologia burra ou mais fácil. O trabalho deles. Exato. A IA tem muitas maneiras de fazer uma coisa fácil, simples e curta ali, objetiva. Não é isso que a gente está procurando. E além do mais, a dica 2, como faz também a coisa da objetividade, a gente também não quer respostas genéricas. Então, evite, priorize consciência, criticidade, aplicabilidade na prática, a nossa realidade. Só um minutinho. Pede silêncio lá, por favor. E aí, no final do documento, nós temos também nossos alinhamentos, certo? E os alinhamentos vão ter o formato do documento, então em PDF A4, a fonte que eu quero que vocês utilizem, o tamanho da fonte, o espaçamento e se o texto vai estar justificado ou não. Todo mundo entendeu? Todo mundo ok? Alguém tem dúvidas? Nenhuma dúvida. Duda, alguém levantou a mão. Tu pode ler as dúvidas, por gentileza? Claro. Alguém tinha levantado a mão. Estou aguardando. Gente, você não tem nenhuma dúvida. Vamos ver quando começarem a fazer. Inventa, gente.